Vamos examinar o que Jesus estava falando. O que significa essa palavra reino? Nós já entendemos em outras aulas também que a palavra reino significa o direito de governar. Ou seja, quando Jesus fala de reino de Deus, reino dos céus, está falando a mesma coisa, o direito de Deus governar na terra. É o reino vindouro. É o reino que irá se estabelecer aqui na terra. Na época de Jesus, o reino que estava em domínio, que estava oprimindo a nação israelita ali, era o reino romano, que ele estava estabelecido desde a época de 63, antes de Jesus nascer, ou seja, antes de Cristo. Então, o que acontecia? O reino romano, ele oprimia a nação israelita, fazia os israelitas pagarem altos impostos, sem falar que eles eram humilhados também, os judeus. Então, a grande esperança dos judeus era que quando o Messias, ou seja, quando o Cristo chegasse, o Cristo iria se tornar rei de Israel, e ali ele iria comandar tropas para libertar Israel do jugo do reino romano. Aí a gente consegue entender agora porque é a preocupação tão grande que Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Porque o reino que estava em vigor naquela época era o reino romano. Então o Pilatos estava preocupado se Jesus seria o novo rei de Israel. Ou seja, porque ali iria possivelmente haver uma batalha. O que Jesus diz é: o meu reino não é deste mundo, ou seja, não é físico. E ele continua a dizer: se fosse deste mundo, os meus soldados, ou seja, os meus servos, iriam vir e iriam lutar para impedir que eu fosse preso por vocês. Iriam impedir que eu fosse preso e entregue nas mãos dos judeus. Está entendendo agora o contexto? Aí a gente começa a abrir mais a mente. Porque não era um direito de governar físico, mas um direito de governar espiritual. Cristo não veio naquela época fundar um reino físico, mas ele veio fundar um reino espiritual. Ou seja, ele veio para cumprir uma missão muito maior do que simplesmente reinar Israel e libertar eles do reino romano, meu irmão. Ele veio libertar Israel foi do pecado. E como é que ele veio para libertar Israel do pecado? Primeiro ele pregou a justiça, o amor, a paz, a verdade, a misericórdia. Ou seja, ele veio fundar um reino que não era regido por homens, não era um reino físico, regido por pessoas que erram e que o reino passa. Não. Ele veio para iniciar o fundamento de um reino espiritual, que não é regido por homens, mas é regido por Deus, e o seu reino será eterno. Aleluia! Está entendendo agora o que Jesus falou? Que o reino dele não era deste mundo, ou seja, ele disse que o reino dele não era físico. Então é por isso que Pilatos vai lá e olha para ele e diz: não estou vendo pecado algum nele, não estou vendo nenhum mal nele. E decide liberar Jesus. Só que o povo vai e prefere liberar Barrabás. Aí a gente começa a entender. Porque o reino de Cristo, nós sabemos que é na terra. Apocalipse 5:10. E nós reinaremos com Cristo sobre a terra. E quando Jesus voltar, ou seja, ele veio a primeira vez, assim como está escrito em Hebreus 27 e 28. Ele veio a primeira vez, tomou o pecado do mundo, e agora ele voltará a segunda vez, meu irmão, para gerar salvação, para gerar vida eterna ao seu povo. Estou sempre falando isso e repetindo, batendo a mesma tecla, mas parece que as pessoas não entendem. Jesus já veio a primeira vez para iniciar o fundamento no reino espiritual, para tirar o pecado do mundo. Ele anunciou a paz, a justiça, o amor, a misericórdia. Ali foi a primeira vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo quando é? É agora, quando ele virá com poder e grande glória, com todos os seus santos anjos. Os ímpios serão destruídos e lançados no lago de fogo e enxofre. Porém, aos justos,
herdarão o reino dos céus que será implantado na terra. E não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. Meu irmão. Por isso que é importante, eu estou sempre falando aqui, quando a gente vai ler alguma passagem, a gente analisar o contexto histórico da época. Por que Jesus disse, se te obrigarem a andar 1 milha, anda com ele 2? Também se referindo ao reino romano. Quando um soldado, escute o que eu vou lhe dizer, quando um soldado pegava, se encontrava com um judeu na estrada, se ele tivesse ali com seu armamento, o soldado romano, ele simplesmente olhava para o judeu e dizia, olha, carrega o meu armamento aqui. Carrega o meu armamento, você vai andar 1 milha comigo para me ajudar. Ou seja, ele humilhava o judeu a fazer aquilo. Era uma humilhação para o judeu. Dentro da sua própria casa, dentro da sua própria nação, sendo humilhado por um soldado romano, que era regido pelo reino romano. Aí Jesus chega e diz para ele, olha, se alguém te forçar a andar 1 milha, anda com ele 2. Se alguém te humilhar, faz diferente. Se alguém te der um tapa no teu rosto, oferece outro lado também. Isso era pregar a paz. Isso era pregar a misericórdia. Isso era o fundamento de um novo reino espiritual. Não físico, mas espiritual, que não era deste mundo. Então Pilatos vai lá e discerne. Examinou Jesus, ou seja, a palavra anacrino, ele discerniu que Jesus não iria causar nenhum mal a ele, não causava nenhuma ameaça ao reino romano. Por isso que ele vai falar, no final do versículo 36, mas agora, veja que Jesus diz, mas agora o meu reino não é deste mundo. Isso é no final do versículo 36. Ele vai dizer, por enquanto o meu reino não é deste mundo. Ele vai dizer, mas por enquanto, ou seja, mas agora, meu reino não é deste mundo. Em breve será. Porque ele começou a fundar um reino espiritual, mas agora ele vai fundar o reino físico, que é a nova Jerusalém estabelecida na terra.